e sabei que eu sou Deus. Abra comigo, ainda em pé, por gentileza, no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Acesse aí o seu smartphone, seu aplicativo da Bíblia, ou sua Bíblia mesmo em suas mãos. João, capítulo 5, versículo 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo mesmo, em pé, mas acompanhando aí aquilo que Deus tem para falar do teu coração nessa noite. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, e uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, coloque a sua mão sobre nós nessa noite, Deus. Cria nos nossos corações uma expectativa de que o sobrenatural vai estar sobre nós e que algo novo vai acontecer nas nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, alinha os nossos corações para obedecermos, para ouvirmos e obedecermos a Tua palavra, para recebermos ela, Senhor Deus, como algo novo e vivo, Senhor. Pai, faça milagres na vida dos meus irmãos aqui essa noite. Que haja essa expectativa, Senhor, do poder do Senhor sobre as nossas vidas, do agir do Senhor sobre os nossos corações. Deus, Tu és o Deus que disse para o mar se abrir, o mar se abriu. Tu és o Deus, ó Pai, que foi à frente do povo de Israel, Senhor Deus. Deus, com uma coluna de fogo, Senhor Deus, guardando aquele povo do sol escaldante. Tu és o Deus que ressuscita mortos. Tu és o Deus que cura enfermidades. Coxos andam, ó Pai, cegos voltam a ver, Senhor Deus, leprosos são curados. Tu és o mesmo Deus hoje, ó Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor vá de encontro ao coração dos meus irmãos e algo novo aconteça. Nós entregamos, ó Pai, as nossas mazelas diante do Senhor nessa canção. Nós dizemos: entrego tudo a Ti, Senhor. Tudo é Teu.
que nessa noite o Senhor faça algo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um dos milagres de Jesus, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Eu amo esse texto. Esse texto é um texto tão lindo, meus irmãos, que muitas vezes eu já chorei em cima desse texto. É um relato do Deus encarnado agindo na vida de um homem que sofria há 38 anos e sofria de maneira intensamente. O texto começa dizendo que havia uma festa em Jerusalém. E Jesus, então, ele vai até essa festa, ele dirige-se para lá. Mas enquanto todos que se dirigiam a Jerusalém para essa festa, estavam na festa se alegrando, Jesus, ele entra na cidade, ele passa pela festa e ele desce até o tanque de Betesda. Ali nesse tanque havia pessoas deformadas por doenças, pessoas destruídas emocionalmente, com o coração sangrando, com feridas abertas. Enquanto o povo se alegrava, Jesus vai então ao encontro do perdido. Jesus vai ao encontro daqueles que necessitavam dele. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 18, 11, que Deus vem para salvar aqueles que haviam perdidos. Foi isso que Deus fez por nós. Ele veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, andando por caminhos que não agradavam a Deus, e Deus nos alcançou. O tanque de Betesda, meus irmãos, era uma espécie de hospital público. E ali abrigava-se ali vários tipos de pessoas, vários pacientes, sem perspectiva de cura. E o texto diz que eles ficavam deitados ali do lado de um tanque, doentes, cegos, paralíticos, uma multidão de pessoas que eram alimentadas pela crença de que que um anjo desceria durante o dia, em algum momento do dia, e ele moveria uma água, e quando ele movesse essa água, o primeiro que entrasse naquela água era curado. A palavra Betesda, ela quer dizer casa da misericórdia. Jesus, ele caminha no meio dessa multidão, no meio desses doentes, e ele vê ali um homem, um paralítico. E ele vê aquele homem que estava travado na sua cama, e Jesus olha para ele e teve misericórdia daquele homem que estava perdido, daquele homem que estava refém do seu próprio corpo, e a Bíblia diz que Jesus cura ele. E esse milagre de João capítulo 5, meus irmãos, é o milagre onde os fariseus começam oficialmente a perseguir Jesus, porque ele fez aquilo no sábado. Mas uma coisa interessante nesse texto, meus irmãos, é que no versículo 6, diz que Jesus distingue aquele doente. Diz que Jesus viu aquele homem. Ele vê aquele homem, ele sabia que aquele homem estava ali há muito tempo, aquele homem estava invisível para a sociedade, estava invisível para os seus amigos enfermos, à beira do tanque, um homem provavelmente sem esperança, há muito tempo ali, meus irmãos, à espera de alguém ajudá-lo, a entrar naquele tanque, esperando pela misericórdia de alguém, dia após dia, noite após noite, sem ninguém para estender a mão a ele, uma mão de misericórdia. Para aquele homem, a sua causa estava perdida. Mas naquele dia era um dia extraordinário, porque Jesus estava ali, e Jesus o viu. Não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Jesus viu o passado dele, Jesus viu o presente dele, e Jesus já o via no futuro. Jesus viu, queridos irmãos, a causa da tragédia desse homem era um pecado na infância, da juventude. Ele estava colhendo algo que havia plantado, porque lá no versículo 14, meus irmãos, Jesus disse: olha, vai e não volte a pecar.
Sabe, meus irmãos, eu fico pensando que às vezes a gente vai tomando algumas atitudes nas nossas vidas, nós vamos fazendo algumas coisas, vamos pecando, meio que sabendo que estamos pecando e achamos que nada vai acontecer, mas um dia o boleto chega e coisas ruins acontecem conosco, por conta desses pecados. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas ele estava preso ao seu passado, às suas memórias. Talvez ele se perguntasse a si mesmo: por que eu fiz isso da minha vida? Que rumo que a minha vida tomou? Por que eu permiti que isso acontecesse? Jesus enxerga o nosso interior, meus irmãos, e Ele enxerga as nossas dores, assim como enxergou as dores daquele homem. Jesus, Ele olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava em adultério. Jesus olhou para Zaqueu em cima daquela árvore e viu que ali havia um homem sedento por sua palavra. Jesus viu o amor às riquezas do coração daquele jovem rico. Ele viu a hipocrisia do beijo de Iscariotes. Ele viu, queridos irmãos, o arrependimento sincero do coração daquele ladrão daquela cruz ao seu lado. Jesus também está vendo a sua vida, e Ele sabe, queridos irmãos, qual é a sua doença, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, e nada está oculto aos seus olhos. Jonas tentou fugir de Deus, Acã tentou esconder ali, encobrir o seu roubo, Davi tentou esconder o seu adultério. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos, e ele conhecia a causa do sofrimento daquele homem. Da mesma maneira, queridos irmãos, esse Jesus hoje, Ele conhece o nosso sofrimento, e Ele quer dizer a você, nessa noite, que Ele conhece a sua angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele sabe o que passa no seu coração, quando você está com a sua cabeça no seu travesseiro. Só Ele sabe a dor que você sente, daquilo que você está passando. E Ele sabia que esse homem estava há muito tempo sofrendo. Ele conhecia a dor de ser abandonado, como esse homem estava sentindo, a dor da desesperança. Ele sabia o que é ter sonhos e sonhos não alcançados. Ele sabia que o peso da culpa esmagava a consciência, e muitas vezes esmaga a nossa consciência. E o preço do pecado, meus irmãos, é um fruto que muitos de nós colhemos por conta da nossa insanidade, das nossas atitudes. Muitas pessoas trilham o mesmo caminho e se apegam ao pecado a qual Deus abomina, e daí o boleto vem, meus irmãos, as coisas vêm, porque o pecado é uma fraude. O pecado, ele promete prazer, mas ele traz desgosto. O pecado, ele promete liberdade, mas ele traz a escravidão. O pecado, meus irmãos, aponta para um caminho de vida, mas no final é a morte. Mas Jesus, queridos irmãos, é um Deus de compaixão. Aquele homem, com sua doença incurável, estava sob o olhar de um Jesus com coração de compaixão. E Jesus vai ao encontro daquele homem. Ele toma a iniciativa, ele o abordou. E Jesus então abre a porta da esperança. Ele sentiu a dor daquele homem, o drama daquele homem. Talvez você também essa noite, meus irmãos, já não tenha mais força para clamar, já não tenha mais condições de continuar lutando, já tenha desistido de esperar por uma cura, por uma situação, por algo que você tem pedido há tantos anos a Deus. Talvez você esteja lutando sozinho, sozinha. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez você tenha batido em tantas portas de crenças que está cansado de esperar e até de crer. Eu quero trazer para você, ao seu coração, dizendo o seguinte: Jesus o vê. Jesus nessa noite a vê. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele se importa com você. Ele é misericordioso.
E Ele nos vê, queridos irmãos, quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, no nosso choro, no nosso clamor. Ele conhece a nossa dor, Ele sabe o tanto que nós temos sofrido, o quanto sofremos, e quanto já nos tornamos insensíveis. Estamos conformados com o caos da nossa vida e nos deixa insensíveis. Mas assim como Ele olhou para aquele homem paralítico no meio da multidão, Ele olha para nós nessa noite e nos distingue também da multidão, porque Ele é a luz em meio à escuridão, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água que nos mata a sede, Ele é a paz no meio da nossa tormenta. Quando os nossos recursos acabam, quando não temos mais jeito para nada, aí nos tornamos fortes candidatos para que o milagre do Senhor aconteça em nossas vidas. Esse homem havia chegado ao fim da linha. Esse homem havia chegado ao fundo do poço. Ele não tinha paz, não tinha saúde. No seu desespero, queridos irmãos, Jesus estende a sua mão e o alcançou. Ele não foi alcançado porque ele era merecedor, não. Ele não foi alcançado porque era melhor do que os outros doentes que estavam ali esperando também uma cura. Não. Jesus não o escolheu porque viu aquele homem, previu que ele haveria de crer nele. Não. Deus redimiu esse homem, meus irmãos, por sua soberana graça. A cura desse homem é uma demonstração da soberana graça e perfeita vontade de Deus. Olha comigo na sua Bíblia, versículos 5 e 7. Jesus ele faz um diagnóstico nesse momento da doença desse homem. E ele nos mostra alguns passos importantes para a cura. Versículo 5, versículos 6 e 7 diz: quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Eu fiquei pensando, meus irmãos, em algumas coisas sobre a cura. A primeira coisa que eu pensei, queridos irmãos, é que nós precisamos reconhecer as nossas próprias doenças. Esse homem precisava entender qual era o seu problema. Ele não estava enfermo apenas fisicamente, mas ele estava com a sua alma doente. Meus irmãos, é preciso identificar quais as áreas das nossas vidas precisam de cura, antes de recebermos a cura física. Muitas pessoas não querem se apresentarem como fracas, querem fazer de conta que tudo está bem. Mas irmãos, ninguém vem de famílias perfeitas, todos nós somos feridos de uma determinada proporção. Todos nós temos feridas emocionais, todos nós precisamos ser curados, feridas que são geradas pelas famílias, por familiares, por relacionamentos, até mesmo por perdas significativas. Quando essas feridas não saram, meus irmãos, de uma forma apropriada, essas feridas emocionais, elas tornam feridas físicas. Como farpas, elas entram nos nossos corações, e se não forem tiradas, se não forem arrancadas, produzirão a morte. Muita gente tem medo de mexer no passado, né? Fala, não, o passado ficou para trás. Mas, queridos irmãos, cicatrizes da vida são cicatrizes de vitória. É só nós olharmos para as mãos e os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem precisava lidar primeiro com a sua consciência. Versículo 7, ele diz que teve que lidar com o abandono da família, com a solidão, com a amargura, com a rejeição. O versículo 7 diz, meus irmãos, olha, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele estava dizendo, Senhor, não tenho ninguém que me coloque. Ele estava dizendo, Senhor, eu estava desabafando, eu estou sozinho, todos me abandonaram, a minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram. Mas Jesus sabia qual era a doença daquele homem, e ele queria curá-lo antes de fazer um milagre na vida dele. Mas ele precisava tomar consciência da sua doença. Aquele homem precisava remover as farpas do seu coração. Para que haja cura, precisamos admitir que fomos feridos, que há feridas abertas,
nos nossos corações, feridas emocionais. Nós precisamos identificar essas feridas, nós precisamos perdoar as pessoas envolvidas em nossas feridas, nós precisamos entregar nossas causas às mãos daquele que tem poder, a Jesus Cristo. Esse homem não estava doente apenas fisicamente, mas estava com a sua alma adoecida. Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele estava dizendo: eu sou vítima do esquecimento, eu sou vítima do abandono, da ingratidão da minha família, dos meus amigos. Aquele homem de Betesda, ele estava despejando uma mágoa diante de Jesus, e ele atribui a tantos anos que eles estavam ali, diante daquele tanque sem ser curado, às pessoas que nunca estenderam a sua mão a ele. Jesus queria curar a paralisia do coração daquele homem primeiro. Assim Jesus quer fazer nas nossas vidas. O milagre da cura física primeiro se precede a cura do coração, da alma, da mágoa, da tristeza, das frustrações, porque Ele quer dar uma cura completa. A segunda coisa, meus irmãos, é que nós precisamos lutar contra o medo de mexer mesmo no passado. É muito doloroso mexer no passado. A cura, ela é dolorida, muitas vezes significa olhar para trás, significa reparar danos, significa recordar experiências dolorosas, abuso sexual, falta de amor, violência, falta de amor do pai e da mãe, abandono de amigos. Significa, queridos irmãos, destapar essas feridas e limpá-las. Aquele homem precisava perdoar, aquele homem precisava da cura do perdão, porque o perdão liberta. A mágoa adoece, a falta de perdão torna a nossa vida um inferno, meus irmãos. Quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa não ora, quem não perdoa adoece, quem não perdoa está entregue, meus irmãos, a espíritos malignos que dominam a consciência. Por isso não podemos esperar que as pessoas venham até nós, nós precisamos ficar livre e perdoar essas pessoas. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não consigo esquecer o que aconteceu, eu não consigo perdoar. Mas, meus irmãos, perdoar não é esquecer. Nós precisamos deixar Deus, queridos irmãos, colocar toda a nossa dor e lançar os nossos pecados, as nossas dores nas profundezas do mar. É ali que há descanso. Sofrer não é mais cobrar os outros. Perdoar é lembrar sem dor. Jesus, ele cura então esse paralítico. A partir do versículo 8, você vai ver na sua Bíblia, até o 16, Jesus, ele faz ali uma pergunta maravilhosa para esse homem. Ele diz: quer ser curado? Meus irmãos, há uma promessa aqui embutida nessa pergunta. A própria pergunta torna-se um chamado de fé. É como se Jesus estivesse dizendo: em tua dificuldade, confie em mim, eu tenho poder para transformar a sua vida. Não importa, meu irmão, minha irmã, o quanto você tem sofrido, o quanto tempo você está nessa luta, Deus pode mudar a situação. A mulher hemorrágica ficou 12 anos encurvada. Esse homem há 38 anos ali preso em sua cama. Jesus curou um cego que há muitos anos estava de nascença. Jesus levantou um morto da sepultura. Ele curou todos aqueles e pode curar você também. E Jesus pergunta para aquele homem, e a pergunta é para você também: quer ser curado? Ele disse para Lázaro, que já cheirava mal há 3 dias, ele ordena para Lázaro, diz: Lázaro, venha para fora. Não importa, meus irmãos, o caos que a sua vida virou, o caos que está a sua situação e as consequências desse problema. Talvez por conta dessa dificuldade que você está vivendo, a sua saúde acabou, o seu nome foi para a lama,
por conta das dívidas. A família entrou numa situação de briga, está arrebentada. Eu quero dizer para você que Jesus pode pegar os cacos e fazer tudo de novo. Ele transformou uma mulher possessa, Maria Madalena, e fez dela a primeira missionária após a ressurreição. Ele transformou a mulher samaritana, nós vimos isso, com 5 casamentos fracassados, e fez dela, meus irmãos, uma embaixadora das boas novas. Então não importa o quão desesperado você esteja, Deus pode mudar. Um homem paralítico disse: não há ninguém que me coloque no tanque. Mas Jesus estava ali, Ele estava presente, Ele pode tudo, Ele é o Senhor das causas perdidas. E não importa o tanto que você já se esforçou, não importa o tanto que você tentou e as tentativas foram fracassadas, Jesus está aqui. Ele pode e quer mudar a sua vida. Todo ano, dia após dia, aquele homem via gente sendo curada ao seu lado. Ele continuava ali, mofando na sua cama. Mas agora Jesus entrou na sua história. Agora Jesus mudou a sua história. Ele não precisou mais se arrastar ao tanque. Ele não precisou que ninguém levasse ele aquelas águas que seriam mexidas, porque Jesus, o Todo-Poderoso, estava ali. Tenha esperança. Tenha esperança, queridos irmãos, porque Jesus quer mudar a sua sorte. Jesus quer curá-lo. No versículo 8, ele dá uma ordem maravilhosa para esse homem. Está lá, ele diz: olha, levanta-te, a tua maca. Deixa eu passar aqui. Levanta-te e pegue a sua maca. Perceba, meus irmãos, que Jesus aqui, ele não pregou para aquele homem. Ele não corrigiu a teologia errada daquele homem, que aquele homem pensava. Ele não faz ali uma palestra sobre a graça de Deus para aquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas que têm falta de esperança, elas não precisam, queridos irmãos, de conhecimento, elas precisam de compaixão. E Jesus teve compaixão. Jesus deu àquele homem aquilo que lhe faltava. Jesus deu àquele homem aquilo que ele precisava, que ele estava desesperadamente necessitado. Ele deu a graça em forma de ordem: levanta-te e pega a tua maca. Essa palavra levanta-te, meus irmãos, sugere ali uma necessária resolução, um posicionamento, uma ação imediata, uma postura nova diante das circunstâncias que você está vivendo. Muitas vezes, meus irmãos, para que o milagre aconteça em nossas vidas, nós precisamos de um posicionamento novo em relação àquilo que estamos vivendo. Quando Israel estava saindo do Egito, queridos irmãos, e os egípcios atrás deles, queridos irmãos, correndo atrás daquele povo, eles pararam no meio do mar, e eles começaram a clamar a Deus, dizer: Deus nos ajuda. E o próprio Deus disse: olha, por que estão clamando a mim? Diga a esse povo que marche. Há milagres que primeiro precisamos colocar o pé nas águas. Precisamos crer, confiar, entregar, para vermos as mudanças em nossas vidas. E essa noite eu quero dizer para você: levanta-te, saia dessa caverna da depressão. Levanta-te, saia dessa caverna do medo, do resmungo que você entrou. Confie em Deus e deixa Deus agir em sua vida. Outra palavra que Jesus diz para esse homem, queridos irmãos, muda para mim, por gentileza. Anda. Levante, pegue sua maca e anda. Essa declaração, meus irmãos, é uma declaração da necessidade de experimentar nova vida, uma nova satisfação. Jesus estava dizendo: faça acontecer. É uma ordem criativa, criadora, embora fosse impossível, ele está dizendo: torne isso possível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Jesus tem poder, a natureza lhe obedece, os ventos ouvem a sua voz.
o mar escuta as suas ordens, os anjos obedecem o seu comando, Satanás e seus demônios fogem em retirada diante da sua autoridade. Ele tem autoridade no céu e na terra, e Ele diz para você: anda, está na hora de andar. Certa vez Ele disse a um homem de mão ressequida, Ele diz: olha, estende a sua mão, e o impossível aconteceu. Jesus ordenou para Lázaro, que estava morto: vem para fora. E o morto lhe obedeceu. E agora Ele diz àquele paralítico: levanta-te, toma a tua maca e anda. E no versículo 9, meus irmãos, diz que no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Aleluia. O milagre de Jesus é imediato aqui nesse momento. Ele é completo, ele é público. Nós ouvimos na semana passada o pai do Marcos contando a sua história, como Jesus curou através daquele momento de intercessão aqui nessa igreja. Pela misericórdia de Deus, não porque somos melhores, mas porque estamos clamando a Deus: usa-nos como igreja, para a sua glória. Jesus, meus irmãos, Ele não usa de artifícios para enganar ninguém. Quando Jesus, Ele emitiu aquela ordem a esse homem, uma força, um vigor renovou, tomaram contas do seu corpo, e ele tomou o seu leito e pôs-se a andar. Jesus quer curar a sua vida, quer transformar a sua vida. Eu não sei qual é o seu sofrimento, a sua dor, mas eu sei que o meu Deus conhece, e Ele está dizendo para você essa noite: levanta-te e anda. Mais tarde Jesus, Ele encontra aquele homem, Ele diz: olha, você está curado. Versículo 14, Ele diz: você está curado. Agora vai e não peques mais. Jesus está dizendo: não volte a pecar, porque o pecado nos aprisiona novamente onde estávamos. O pecado, ele tenta nos tirar da presença de Deus. Que você nessa noite possa pensar sobre isso. Existe um desafio aqui para você, um desafio de cura. Eu quero que você assista esse filme. Apague para mim, coloca para mim. Se puder apagar essa luz também, todas as luzes. Ela atrás, Lu, ela vai apagar. O pessoal do louvor pode vir também já. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você quer ser curado? Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você quer ser curado? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você.
não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Eu quero que você venha aqui à frente. Quando estava em casa preparando esse sermão, Deus falou para mim: eu quero fazer um milagre na vida das pessoas. Vem aqui à frente. Você não precisa de crença. Você não precisa de um tanque de Betesda. Você só precisa de Jesus na sua vida. Vem aqui à frente. Deus quer curar a sua vida. Deus quer fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre da transformação. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe através do poder da sua palavra. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o fiel. E Ele conhece a sua dor. Ele não quer saber das desculpas que muitas vezes nós damos. Ele quer apenas que você entregue, que você creia, que você viva e creia nesse Deus Todo-Poderoso. Ele quer transformar a sua vida. Eu sei que você está cansado, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com as pessoas, com palavras que muitas vezes vêm nos jogar para baixo do que nos levantar. Mas Jesus não está perguntando isso. Jesus está perguntando: quer ser curado? Então levanta e anda. Levanta e anda. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que traz coisas novas no seu coração, na sua família. Deus há de fazer milagres. Creia nisso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e clame a Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui à frente e eu preciso de Ti, Deus. Eu não tenho mais força para continuar, eu não tenho mais jeito, não tenho mais como fazer nada, Senhor. Eu não estou aguentando essa situação, eu preciso de Ti, Deus. Clame isso a Deus. Clame ao Senhor, o teu Deus. Ele quer ouvir a sua voz, clamando a Ele.
ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, coloque a sua mão todo-poderosa, Senhor Deus, sobre essas pessoas, ó Pai. E que nessa noite, Deus, o milagre do Senhor aconteça, Senhor Deus. Traga a existência, Senhor Deus, daquilo que não existe, em nome do Senhor Jesus. Que o milagre, Deus, alcance essas pessoas, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra, todo câncer caia por terra, em nome de Jesus. Deus, abre a base da mulher estéril, que seja mãe de muitos filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o milagre aconteça, Deus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, estamos clamando, precisamos de Ti, Senhor. Mova o céu, Deus, que a Tua glória seja exaltada sobre essas pessoas. E novo venha acontecer, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. O Senhor Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás que este povo herdar a terra prometida sob juramento. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidados a fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Que Deus abençoe você, e que você volte crendo que esse Deus Todo-Poderoso entrou na sua vida e está fazendo um milagre em nome de Jesus.